Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e compartilha, já dá aquele like, coisinho pra você ser notificado. E se você não me conhece, então, só falando um pouquinho, eu sou médica formada no Brasil, na Unicamp. Eu moro na França já faz 5 anos e trabalho como médica no processo de revalidação do meu diploma. E hoje nós vamos continuar a série sobre a medicina na França e como fazer esse processo de revalidação. Vem comigo! Ok, vamos lá então. Eu já tinha explicado aqui, né, como que é a medicina aqui na França, no sentido, né, uma pessoa francesa ou uma pessoa que, né, não é francesa, mas que queira fazer os estudos de medicina, né, do começo ao fim aqui na França, né, eu expliquei na primeira parte da série, né, como que isso se dá, como que é feito, né, como são feitos os anos de medicina, como que é a questão da residência, etc, etc. Então agora que vocês já entenderam essa parte, eu vou começar a falar da procédure d'autorisation d'exercice, a PAE, né? Então esse é o processo pelo qual os estrangeiros passam para poder revalidar o diploma de medicina. Este processo é composto de algumas fases e eu vou fazer, eu não vou contar tudo para vocês, não, isso é muito fácil. Eu vou fazer da forma angustiante, né, pela qual eu passei, tá? Então, foi assim, primeiro eu não fazia ideia do que existia para fazer a validação, ninguém sabia me dizer. Tentei por um ano, enquanto eu ainda estava no Brasil, assim, perguntar para todo mundo, para saber se alguém conhecia alguém que tinha vindo para a França, que tinha feito essa revalidação. Ninguém conhecia ninguém sabia me explicar. Ai, eu tenho uma pessoa que foi, mas ai, na época não era assim, nananina. E não tinha nenhuma informação concreta. Enquanto isso, já tinha falado também nos vídeos anteriores, aquele que era na época, né, meu namorado, ele não conhecia ninguém, né, da área da medicina, a família dele também não. Os pais dele estavam perguntando também pra todo mundo que cruzava na rua: oi, tudo bem? Não conheço você, mas você sabe como fazer pra validar o diploma de medicina aqui na França? Era mais ou menos assim. Até que a mãe dele conseguiu achar a informação. E isso foi mais ou menos entre abril e maio de 2015. O que eu estava fazendo nesse período? Vamos dar uma pausa e fazer uma pequena parte biográfica, né, autobiográfica, neste vídeo. Eu tinha terminado, né, o meu curso de medicina em 2014 e já estava com o plano de vir para cá, porque, né, chegou uma hora que tinha que tomar uma decisão, a gente ia ficar nessa relação de longa distância até quando, né, poxa vida. Então a ideia era, vou começar a dar plantões, junto um dinheiro, e a ideia era vir para a França em julho de 2015. A gente ainda não tinha noção do que ia, de como que eu ia validar. Então, eu precisava aprender francês. Nossa, Fernanda, você não sabia ainda falar francês nessa época? Não, eu não sabia falar francês nessa época. Tem uma pequena observação que aí vocês vão falar: ah, mas é por isso. Mas eu já vou falar que não é por isso. A minha avó materna é professora de francês. Hoje ela é aposentada, mas então na época em que ela dava aula na escola pública, ela era professora de português e francês. Naquela época, né, nos idos de, né, 1970 e tal, 80, quando ainda existia francês como matéria obrigatória nas escolas. Então ela era professora de português e francês, né, mais francês do que português, e quando tiraram o francês, ela ficou, né, como professora de português até a época em que ela se aposentou. E aí, vocês vão falar: ah, mas então tá fácil. Não, gente, sabe por quê? Quem conhece minha avó Sônia, e eu sei que tem as amigas da avó Sônia, beijo para todas as amigas que me acompanham aqui no canal, vocês sabem que ela tem uma tristeza, né? E que ela fala pra todo mundo: eu tenho 4 filhos, nenhum dos meus 4 filhos quis aprender francês. Nenhum. Os 4 não eram da área literária, não curtiam essa parte, né, mais
clássica, filosófica, todo mundo foi para a área de exatas biológicas e ela ficou sozinha na família. Então, esta é uma coisa que ela fala, vocês estão de prova aí, né? Pode deixar comentário aí embaixo falando, é verdade, Fernanda? Então, a minha avó tem essa pequena, né, tristeza dela aí. E qual não foi a alegria dela ao ver que a neta dela, a primeira neta, tinha um pezinho ali naquela área literária, né? Porque quem me conhece aí vindo, né, pra minha parte, pessoal, eu escrevo desde muito pequenininha. Eu escrevo, querendo dizer, né, como escritora, né? Então eu faço textos, crônicas, né? Então narrativas, poesias, né? Ganhei certos concursos, né, durante a minha época de estudante. Então eu escrevo, né, como criação, né? Então ela tinha muito orgulho disso, tem ainda, né, até hoje, que eu tenho essa facilidade com a parte de línguas. Ahá, estamos chegando perto. Ela tentou me ensinar? Tentou. Quando eu era nova? Não, porque ela falava, não, você ainda é muito nova, vamos esperar mais um pouquinho. Quando eu estava no colegial, eu até quis ter algumas aulas com ela, ela me deu algumas bases, mas o que aconteceu? Chegou um ponto em que eu comecei a entrar naquela noia do vestibular, né, porque eu queria passar em medicina, e aí eu parei com tudo, né, o esporte que eu fazia, tudo, porque ficou aquela noia do, nossa, pra eu passar eu tenho que estudar 10 horas por dia, né, pra entrar numa faculdade boa como a Unicamp. Então eu larguei tudo e falei pra minha avó, vó, sinceramente, francês não vai me ajudar, pelo menos não agora, né, então vamos deixar pra lá. Então o que eu tinha aprendido com ela eram as coisas mais básicas, né, a gente tinha visto, né, aquelas frases básicas como que você se apresenta, né, bom dia, boa tarde, boa noite, alguns verbos, né, uma conjugação verbal no sentido presente, um pouco de passado e só. E vocês acham que eu lembro? Claro que não, gente, imagina, eu tinha 15 anos. Do tempo de eu estudar para passar nesse vestibular, eu já tinha esquecido tudo. Aí ainda tem mais todo o tempo da faculdade, tudo. Vocês acham que daí todo esse tempo depois, 10 anos depois, eu lembrava alguma coisa? Não. E aí o que acontecia? Eu não tava mais do lado da minha avó, eu não morava mais com ela, né? Nem nessa época, eu morei com a minha avó até os 14 anos. Mas depois, né, a minha mãe, né, morava ainda com os pais dela, então a gente se mudou. Então nessa época já do colegial eu não morava mais com ela, então a gente já não tinha mais como ter aula o tempo todo. Quando ela me fazia essas aulas com 15 anos, era quando eu ia na casa dela, então vocês estão entendendo? Não é, ai, tive aulas particulares com a minha avó a minha vida inteira. Não, então não sei falar francês desde criancinha, tá bom? Para ficar claro. Mas, Fernanda, então como você aprendeu? Deixa eu explicar já uma coisa pra vocês, que aí é questão, não tem como, é de cada um, né? Eu sou uma pessoa de muita opinião. Quem me conhece sabe que, né, Fernanda, é difícil. Minha mãe vai falar, nossa, você tem teimosa que nem uma mula. Não, sou persistente. Enfim, eu estudei em escola pública até os 10 anos. E depois fui pra uma escola particular, porque minha tia da parte do meu pai, né, irmã do meu pai, dava aula numa escola particular e conseguiu bolsa de estudo pra mim, né, por ser professora lá. Então eu fui pra essa escola particular e lá os alunos tinham inglês e espanhol desde a 2ª série. Então eu caí de paraquedas na 5ª série, o pessoal já sabia um pouquinho as bases e eu não sabia nada. Aí vocês vão falar, ai tá, daí a Fernanda já, né, ótima aluna, já ficou sabendo tudo de cara. Não, foi a primeira vez que eu tive uma nota baixa, chorei, nossa, que nem não sei o que, mãe, eu tirei 2 na prova de inglês, né? Aí minha mãe falou, nossa, olha, eu não tenho como pagar um curso pra você, mas se precisar a gente dá um jeito, tenta achar um curso de inglês pra você, né? Então passou um tempo, a gente foi vendo se eu conseguia me virar, né, com as aulas, mesmo quando ela viu que eu tava tendo dificuldade e tudo, ela fez o esforço dela para pagar um curso de inglês. E eu comecei esse curso de inglês. Ela, inclusive, né, fez daí um acordo com a escola de ela fazer junto, que daí ela pagava 2 inscrições, eles davam um desconto, para ela também começar a se lembrar um pouco do inglês que ela tinha aprendido na escola e ela queria, né, lembrar um pouco também por uma questão pessoal dela. E a gente fez esse curso por mais de 1 ano, eu acho. Não lembro mais agora, mas 1 ano, 2. Só que eu não tava adiantando nada, eu via que eu tava boiando ali, eu falei, gente, não tá dando certo. E aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu sei o quanto é difícil pra você pagar. Negócio seguinte, não vai rolar, não tá funcionando esse negócio aí. Eu vou aprender sozinha.
Ah, bom? Sim. Que idade eu tinha nessa época? Eu tinha 14 anos. E eu enfiei na minha cabeça, eu vou aprender esse inglês aí sozinha. E o que eu fiz? Aprendi inglês sozinha. Como que foi? Do jeito mais básico. Eu pegava letra de música. Na época era que site que era? Ah, não vou lembrar que site, mas tinha site de letra de música. Imprimia, pegava o dicionário, era um dicionário velho, página amarela, desse tamanho, mini dicionário, velho, a capa já tava até apagada, não sei nem que marca que é. E ia ler palavra por palavra. O que é isso aqui? Não sei, vamos procurar. Anotava, tal coisa. Então as traduções não faziam sentido nenhum, vocês podem imaginar, né? Porque era tradução literal, né? Então tinha expressão, eu traduzia de forma literal, não entendia nada no começo. Mas fui forçando. Na época, meu avô materno, ele é autodidata. E ele, na época, comprava uma revista que chama Speak Up. Eu não sei se ela existe ainda, tá, pessoal? Isso que eu tô falando é época, o quê? 2002? Isso, 2002, 2003. Essa revista, ela era muito interessante porque ela era escrita em inglês e ela vinha com um CD, né? Então, antes era com uma fita cassete, depois eles, né, mudaram para CD. Então, ela vinha com um CD e cada artigo da revista era lido por alguém que falava inglês, mas de uma origem diferente, com um sotaque diferente. Então, por exemplo, um dos artigos ia ser lido por uma pessoa com sotaque britânico, outro ia ser lido por uma pessoa com sotaque da África do Sul, outro com uma pessoa com sotaque australiano, etc, né? Sotaque canadense, enfim, vocês entenderam, né, a ideia. E isso foi me ajudando muito, né, com essa questão de ouvir e ir pegando ali, né, um pouco a pronúncia. A primeira vez que eu testei a língua inglesa foi com 15 anos, quando eu fiz minha primeira viagem. Nunca tinha andado de avião, fiz uma viagem com a minha tia que me levou pro Nordeste. E lá tinha um casal norueguês, um casal mais velho, já de seus 70 anos. E eles estavam no tour que a gente tava, só tinha brasileiro. O guia sabia falar inglês, era pra ele traduzir pro casal, só que ele tava tão empolgadão com a galera e fazia piada e tal, que ele meio que deixava o casal de lado. E aí eu falei, agora ou nunca, vou testar, né? E dei a cara a tapa. Então é assim, pra quem tem dificuldade com língua e vai falar pra mim, mas Fernanda, eu ainda não sou boa no francês, o que eu faço? Larga a vergonha de lado. Não pode ter vergonha, gente. Pra aprender línguas, você não pode ter vergonha e não pode ter medo de errar. Ponto. Não tem outra opção. Mas e se eu falar besteira? Falou. O que muda? É sua língua natal? Não. Você sabe tudo? Não. Então, paciência. É assim que a gente aprende, certo? Então, nessa vez, eu me lancei no inglês, comecei a falar com esse casal. Eles foram muito legais e eles me corrigiam. Eles falavam, não, acho que você quis dizer tal coisa, se pronuncia assim. Então, foi bem interessante. Então, o que é? Tira o orgulho, né? Deixa a pessoa te corrigir, agradece e se esforça pra não ter medo, não ter vergonha e é pra tentar. Tenta, se joga, senão você não vai desempacar. Então essa foi a primeira experiência que eu tive falando inglês. Depois, cada oportunidade que eu tinha, eu pegava. E aí o que acontece? Tenho facilidade? Tenho, realmente, né? Não vamos falar, é verdade, todo mundo consegue fazer isso. Não, mas tem a questão de determinação, paciência e realmente se engajar. Quando eu com 14 anos falei, eu vou aprender essa língua, custe o que custar, era todo dia pegar meu dicionário para traduzir uma letra de música. Entendeu? Não demorava 5 horas, demorava, né? No começo era palavra por palavra. Mas era constância, né? Então eu tinha uma disciplina e foi isso que me levou ao meu objetivo, né? Então a gente tem que ter um objetivo, criar um plano para chegar nesse objetivo e seguir o plano, ter disciplina para seguir o plano. Então isso falando com respeito às línguas. E aí então o francês foi, eu não vou falar que foi a segunda língua que eu aprendi, porque como eu expliquei pra vocês, na escola que eu tava, né, particular, tinha inglês e espanhol. Espanhol eu tive uma professora muito boa, chamada Débora. Débora, se você está me vendo, um beijo para você, onde quer que você esteja, muito obrigada. Ela era muito boa e eu tinha uma facilidade com o espanhol, então eu peguei rápido, peguei fácil e depois quando eu comecei a fazer mochilão, e gente, mochilão na raça, tá? No sentido mochilão, ficar em albergues da juventude, high hostel,
sair de ônibus pela América Latina. Realmente, tá? Não, ai, rica, não sou rica, nunca fui rica, era na raça, quase estilo passar fome, mas fica para uma outra história. Quem quer saber, já pus aqui, Aventuras da Fernanda, escreve aí embaixo, eu conto pra vocês minhas aventuras. Tem muitas, tá? E aí eu conto essa parte aí de quando que eu passei fome nos meus mochilões pela América Latina. Enfim, voltando à nossa história de agora, então eu já falava espanhol. Como eu tinha feito mochilões, eu já estava um pouco mais, né, confortável com o espanhol, então eu já falava inglês e espanhol. E, inclusive, quando eu conheci esse meu ex-marido, foi em que contexto? Num mochilão que eu fiz, eu fui pro Peru e encontrei ele lá. Então, nessa época eu já dominava bem inglês e espanhol. E aí veio aquele desafio, agora eu tenho que aprender francês. Então vocês podem imaginar que com esse meu ex-marido, naquela época, né, que era ainda meu namorado, a gente conversava em inglês, né? Quando a gente conversava pela internet era em inglês, tá? E aí, então, expliquei pra vocês. Estamos em janeiro de 2015. Não falo francês. O que eu fui fazer? Fui procurar. Ainda morava em Barão Geraldo, né? Continuei na minha kitnet, né? Dando plantão. E lá em Barão Geraldo tinha uma escola que propunha um curso intensivo de francês no mês de fevereiro. Isso estamos então em fevereiro de 2015. Um intensivo de francês, nível A1. Os níveis de língua, então, para o francês é o DELF. Eu não lembro o que significa a sigla, eu vou procurar e escrevo aqui na tela para vocês. E nós temos níveis A1, A2, B1, B2. Depois nós temos o DALF, que é mais específico, e eles têm níveis C1 e C2, que é mais profissional, vamos dizer assim. Muito bem, eu fui me inscrever para o curso de intensivo A1. Era o mês todo de fevereiro, as aulas eram, acho que 4 ou 5 vezes por semana, era todas as noites, eu acho, que eu me lembro, era isso. Então, 1 hora todo dia, né? Todas as noites da semana, 4 semanas. Esse era o intensivão A1. Eu tinha explicado pro professor, né, que era dono da escola, qual que era a minha ideia. Então, assim, era aprender francês o mais rápido possível. E aí, ele falou, tá, vamos começar com a 1 e vamos ver o que acontece, né? E ele mesmo me falou, nessa época, quando eu terminei o nível A1, ele falou, realmente a gente vê que você tem uma facilidade. Então, assim, eu acho que você consegue avançar rápido, né? Então, eu vou dizer que aqui, em um mês, eu adquiri o nível A1. Ok. Mas eu precisava chegar no nível B2, que é o mínimo necessário, né? Ainda não sabia como fazer a validação nessa época, mas já tinha uma noção que eu precisava saber esse nível para qualquer, né, coisa que eu fosse fazer na França. E aí ele me falou, os cursos, né, é intensivão assim em fevereiro porque ainda tem férias, mas a partir de março tem o curso normal que dura 4 meses. Eu não tinha 4 meses. Em 4 meses eu iria embora. E 4 meses para fazer nível A2, ele estava de acordo comigo que eu, como eu sou, né, nesse meu jeito, autodidata, né, e com um jeito diferente de aprender, porque eu não sigo o mesmo raciocínio, falei pra vocês, não é que eu sou super inteligente, mas eu não sigo o mesmo tipo de aprendizado que as outras pessoas. Quando minha mãe fez esforço lá pra pagar o curso de inglês pra mim, eu não tava aprendendo nada, né? E não é porque eu não faço nada, não, eu sempre fui uma aluna muito boa, né, de prestar atenção, fazer esforço, mas eu não consigo me adaptar com a forma de ensino. Então eu prefiro aprender sozinha. Eu aprendi um método que funciona pra mim. E aí ele falou, não, realmente, você não vai conseguir fazer em 4 meses o nível, né? Não sei o que propor pra você. E aí o que eu fui fazer é procurar na internet e achei, e aí vou mostrar pra vocês. Na Amazon francesa, este livro, que é Réussir le DELF B2. Então, como conseguir, né, passar na prova, né, do DELF B2. O que eu fiz? Comprei esse manual pela Amazon francesa, mandei entregar no Brasil, paguei o zóio da cara, gente, eu não lembro agora quanto foi, mas foi caro. E demorou pra chegar. O que aconteceu? Eu comprei em março, demorou o mês de abril inteiro pra chegar. Que dia ele chegou? Eu lembro, juro pra vocês. Ele chegou em 11 de maio. E a prova de nível B2 era quando?
12 de junho. E neste meio tempo, em abril, a mãe do meu ex-marido descobriu que existia esta prova, que é a primeira parte da PAE. E para se inscrever nesta prova, eu precisava do papel falando que eu tinha conseguido o nível B2. E a inscrição era maio e junho. Então eu precisava, era assim, não tinha como, eu tinha que conseguir no dia 12 de junho passar nesta prova para me inscrever para a prova da PAE na França. Vocês estão entendendo? E aqui já teria acabado a inscrição. Ela escreveu uma carta para ele pedindo, parênteses. Sim, aqui na França, nós ainda estamos na década de 80 e as pessoas escrevem cartas. Muitas vezes elas escrevem à mão e não no computador, que é o caso da mãe do meu ex-marido. As pessoas têm essa fixação por enviar cartas. Elas não gostam de e-mail. E por quê? Porque elas falam que o e-mail não pode ser realmente seguido. A pessoa pode simplesmente falar para você: eu nunca recebi esse e-mail, ele nunca chegou na minha caixa de entrada, ou foi para o spam. E ficou perdido na nuvem, né? Então, aqui na França, eles têm este hábito, né, de 1980, 1800, 1700, de escrever as cartas com as luz de velas e enviar com um papel que vai seguir, que eles chamam accusé de réception, e que a pessoa vai assinar provando que ela recebeu a carta. Então, para vocês aprenderem, aqui na França, se vocês forem enviar algo importante, um documento, o que quer que seja, você tem que avisar, tem que mandar com esse accusé de réception, para provar, que assim você pode provar que a pessoa recebeu o papel naquela data que ela assinou. Se ela falar depois que ela nunca recebeu, mentira! Mentira! Você recebeu, tá aqui a prova para falar pra você. Então, vamos, né, voltar, né? Ela escreveu uma carta para este senhor que era responsável pela prova, explicando, né, e pedindo se seria possível receber a minha inscrição um pouco depois do fim do período de inscrições, por conta disso, que a prova era 12 de junho. E ele falou, ok, faça a inscrição, né? Então eu enviei identidade, eu não lembro agora exatamente tudo que precisava, mas acho que era identidade, a cópia do diploma com tradução juramentada, e não sei se tinha mais alguma coisa, uma explicação, né, uma carta explicando, né, que eu queria me inscrever, devia ter uma ficha de inscrição, né, com os meus dados pessoais, e precisava disso aqui. Então ela enviou pra mim, né, eu fiz isso, mandei pra ela na França, né, na época eu tava no Brasil, mandei pra mãe do meu ex-marido na França e ela enviou para este senhor, responsável da inscrição. Sim, as inscrições são feitas pelo correio, não pela internet, como os vestibulares e a residência do Brasil. Voltando. Então, vamos lá. Chegou 12 de junho, Fernanda fez o quê? De 11 de maio a 12 de junho, intensivão sozinha em casa com este manual. Este manual foi maravilhoso. E eu estudei tudo com ele. Vocês podem ver, tá tudo, né, marcado aqui, tem folha, tudo. Ele vai falar das 4 fases da prova. 4 fases, eu digo 4 áreas da prova, né? Então você tem que ter a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita e a produção oral. São as 4 partes, né, os componentes dessa prova do Delphi. Então eu estudei violentamente. Tem um CD também junto com esse manual. Então, né, pra você treinar pra compreensão oral. Foi assim que eu me preparei sozinha, né, fechada na minha kitnet por um mês, para passar a prova do Delphi B2. No dia da prova do Delphi, eu me dirigi à escola lá de Campinas, né, geralmente só tem uma escola que é habilitada para fazer essa prova. Então eu fui preparada, focada, nível vestibular, vocês estão entendendo? Então eu aprendi a fazer provas. Vocês estão entendendo? Não é nenhuma questão. Não, pra mim eu vou aprender a como passar nessa prova. Não é como falar francês. Eu aprendi a como passar na prova. Como passar no Delphi B2. Esse o nome do manual. Então vocês estão entendendo? Não significa que depois eu sabia falar francês super bem. Eu aprendi a passar na prova. Toda pessoa que tá aí se preparando para vestibular ou que já passou vestibular para a faculdade pública sabe que é exatamente isso. A gente aprende a passar na prova. Foi assim que eu passei na Unicamp também, no meu 3º ano de cursinho. Eu entendi que eu tinha que entender o método da prova da Unicamp para passar na prova da Unicamp. Ponto. Foi isso que eu fiz. Então, tinha a produção
escrita, fiz meu texto. Tinha a compreensão escrita, interpretação de texto, né, com as alternativas para você marcar, então interpretação de texto. Tinha a compreensão oral, então eles colocam algumas faixas, né, de áudio com um diálogo, o que quer que seja, e tem perguntas para você responder baseado no que você ouviu, então compreensão oral, e a produção oral. E tem nota para cada uma dessas partes da prova e depois a sua nota final. Na produção oral, eu falei, cara, vai ser difícil, né? Porque eu não tinha com quem falar francês. Lembrando, eu não morava do ladinho da minha avó. Ela estava na nossa cidade natal, eu estava em Campinas. Não dava para ficar treinando com ela. E falei, né, vou ter que me lançar, né? Era aquela coisa, ser a primeira vez que eu ia virar e falar francês assim, né? Vamos lá. E quando chegou nessa parte, como que é? Eles colocam 5 pedaços de papéis virados, né? Você não tá vendo, tá virado, né? Os 5 papéis são 5 temas. Eles te dão, assim, você vai sortear 2, ver os 2 temas e você pode escolher entre um e outro. E daí você vai para a sala onde tem uma professora e você vai falar com ela sobre esse tema. Isso que é a produção oral na prova do Delphi B2. 5 papéis. Pego 2. Muito bem, vamos avaliar. Primeiro papel, a utilização de bicicleta nas capitais, né? Por exemplo, Holanda. Era esse exemplo, né? Falando sobre poluição, enfim, você ia ter que falar um pouco disso aí. Segundo papel, a falta de médicos no interior do país. E aí, Fernanda, médica formada onde? Na Unicamp, Saúde Pública, onde discutimos, né? Durante todo o período do meu internato, ainda que eu participava de grupo acadêmico e tudo que vocês podem imaginar, várias discussões, roda de conversa, seminários, simpósios, e era uma atualidade naquela época, como ainda é, né, a falta de médicos no interior. Inclusive foi o período em que a Dilma tinha criado mais médicos, né? Eu tenho um amigo que eu adoro, Bruno, já falei dele aqui nos outros vídeos, que começou no Mais Médicos e ainda está, né, no interior lá do Rio Grande do Sul, né, se perdeu no fim do mundo lá, tá lá até hoje, e então, e a telemedicina, era isso, era falta de médicos no interior e a telemedicina, e estava muito em voga naquela época falar disso, e eu tinha participado de discussões durante o meu final de internato sobre isso, né, o que é a telemedicina, como a gente pode utilizar, então foi Deus, né? Pra quem acredita em Deus, né? Ou pra quem acredita, sei lá, foi, né? O universo, o destino. Enfim, quando eu peguei aquele papel, eu ainda hesitei. Falei, mas será que eu escolho, né? Porque eu sei muito. Como se fosse, né? Pensei, vai ser jogo baixo, né? E se eu falar da bicicleta? Que bicicleta, Fernanda? Você tá com a cabeça? Claro que você vai falar da falta de médico no interior, telemedicina, pelo amor de Deus, tem nem o que discutir, né? Beleza, escolhi. Entrei na sala, vamos lá. Ela começa a falar comigo em francês, né? Eu falo qual que é o meu tema e a gente começa a discutir, eu com aquelas frases básicas, até o ponto em que ela me fala, então, eu não sei muito bem o que é a telemedicina. Galera, aí foi a beleza, foi a maior nota que eu tive da prova inteira. É de 0 a 25 pontos, cada fase eu tive 22 de 25 na produção oral. E não é nem porque eu falava super bem francês, mas, cara, eu dominava o assunto. E ela não, né, ela estava realmente interessada, inclusive a professora que estava do lado corrigindo já as provas escritas parou e também começou a participar da prova, perguntando pra mim mais coisas, e aí eu ali, né, maravilha, né? Então, passei com 80%, nossa, já acabou aqui a caneta, 80% da prova do Delphi B2, consegui, pronto. Vitoriosa, consegui, porque, né, tinha que, vocês viram que, né, a minha inscrição já estava feita, eles só estavam esperando a minha, né, prova concreta de que eu consegui o Delphi B2. Peguei o papel, acho que foi uma semana depois, eles te dão a nota oficial, e mandei pra França, e ela pôde mandar pra esse senhor, e a minha inscrição estava feita. Então, foi o primeiro ano onde eu me inscrevi na prova, e aí vou falar da prova, então, no próximo vídeo, porque esse já está ficando longo. Mas só para explicar para vocês, a prova se chama EVC. Épreuve de Vérification de Connaissance.
Então, se você quer saber sobre esta prova, como eu me preparei, como que foi, né, etc, etc, voltem para o próximo vídeo. Espero vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Até a próxima!